Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Conversa Oeste. Aqui é o nosso podcast do Jornal do Oeste, onde nós trouxemos diversas informações que vão desde entretenimento, segurança, saúde pública, enfim, várias informações muito bacana para que você se mantenha atualizado sobre o que acontece aqui na nossa cidade de Toledo. E bom, antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, eu já tenho um convite para te fazer, é que você possa conhecer mais o Jornal do Oeste também para se manter informado. Nós temos o nosso jornal impresso e eu convido você para assinar o nosso jornal e todo dia receber ele na porta da sua casa ou na sua empresa, que também traz informações aqui não só da nossa cidade, não só da nossa região, mas também do Paraná, do Brasil, enfim, para você ficar por dentro de tudo. Mas enfim, vamos lá, quem está aqui comigo hoje é a juíza, a doutora Luciana Lopes Amaral Beal. Seja muito bem-vinda, doutora. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu realmente tenho um carinho muito grande, que é das APACs. Eu acompanhei aqui um pouco da construção da APAC de Toledo e a gente vê todo o trabalho muito lindo que é desenvolvido. Então, seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Joana. Obrigada ao Jornal do Oeste por essa oportunidade, né? E para mim é sempre uma grande alegria, né, ter a oportunidade de estar divulgando um pouco do trabalho da APAC de Toledo e também do trabalho que é desenvolvido hoje nas APACs do Paraná. Bom, mas para a gente contextualizar ainda, para quem não conhece o trabalho da APAC, então, por favor, conta um pouquinho sobre como que é esse trabalho que é realizado pelas APACs. Bom, as APACs, né, elas nascem, eu sempre digo que a materialização da Lei de Execução Penal é a metodologia APAC, né? Nós temos uma Lei de Execução Penal que data aí, né, ainda de 1984, mas bastante atual, né? Ela teve várias complementações, digamos assim, né? Várias leis que foram atualizando ao longo desses anos, mas o artigo 4º da Lei de Execução Penal sempre coloca, né, que a comunidade deve se envolver juntamente com o Estado, né, o Estado no sentido amplo, na fiscalização do cumprimento das penas privativas de liberdade, né? Então, nessa parte aí de execução penal. Então, nós iniciamos em Toledo o Conselho da Comunidade. Então, o Conselho da Comunidade aqui nasceu no dia 10 de outubro, ainda de 2005, e vem fazendo um trabalho fantástico, né? E a APAC de Toledo, propriamente, nasceu, né, de dentro do anseio do Conselho da Comunidade, dos conselheiros, das conselheiras, de investir na ressocialização dessas pessoas privadas de liberdade. Então, foi um início, né, das APACs. Então, a APAC, sucintamente, né, ela traz uma metodologia diferenciada. Hoje, existe uma frase, né, que para mim, ela é muito rica, que ela diz que a APAC é vida em um sistema prisional morto, né? Então, a gente sabe que conhecemos, né, um pouco a realidade do sistema prisional tradicional e a preocupação, né? Enquanto juíza, nós temos a preocupação não só de manter a ordem pública, tirando, né, retirando do meio social pessoas que descumprem o ordenamento jurídico, né, ou seja, mais sucintamente que cometem crimes ou que cometem atos contrários à nossa legislação, e essas pessoas acabam, em decorrência disso, sendo privadas da sua liberdade, então, sendo recolhidas à prisão ou uma penitenciária. Mas, por outro lado, né, a pena tem dupla finalidade, ela não é apenas repressiva, ela também tem que ser retributiva. E, enquanto juiz, então, a gente coloca na balança isso, né? E para a gente sempre ficou muito claro que não basta apenas prender, nós precisamos investir na ressocialização dessas pessoas que estão no sistema prisional, porque elas um dia vão voltar ao meio social. E se nós não se preocuparmos a forma que elas vão voltar ao meio social, a gente vai ter sempre essa corrente cíclica do crime, né? E o que nós procuramos com a ressocialização é justamente interromper. É claro que, quando a gente fala disso, né, não há possibilidade de que isso ocorra 100%, porque depende muito da vontade também
e da disposição da pessoa privada da liberdade querer a ressocialização, né, e querer sair da criminalidade e ter mudança de vida. Então, alguns, infelizmente, não querem. Então, esses, infelizmente, né, precisam, né, ainda há necessidade dos presídios, das penitenciárias de segurança máxima, para esses que fazem a opção mesmo pela vida do crime e que realmente não querem deixá-lo. Mas há muitas pessoas hoje no sistema prisional que, por um desvio de conduta, por uma circunstância, enfim, acabaram se vendo envolvidas numa situação, né, que desencadeou aí a sua privação da liberdade, mas que não querem continuar nessa vida, né? E para isso a sociedade precisa estender a mão, né? Como separar o joio do trigo, né? E a gente conseguir reinserir essas pessoas, né? Propiciar aí uma vida nova, né? E digna na sociedade. E aí a metodologia própria da PAC também, a forma como ela exige uma rotina, uma responsabilidade, um comprometimento, é bem rígido esse método, né? Então, conta um pouquinho para a gente como que é essa metodologia. Uhum. Sim, a gente fala que é diferenciado, né, do sistema tradicional, porque se inicia todo um trabalho de dignidade da pessoa humana também, né? Ali, quando uma pessoa que cometeu um crime tem uma condenação, ela entra numa PAC, ela já entra sabendo que o criminoso ficou ali fora, está entrando na PAC o homem. Então, a ressocialização, ela, dentro da metodologia PAC, ela foca o homem. Dentro da PAC não importa saber qual é o crime que ele cometeu, qual é a pena que ele vai ter que cumprir, não. O que importa na PAC é o homem. O problema da pena, do crime, fica lá com o juiz, na execução da pena, né? Ali dentro da PAC vai se tratar o homem em si. E, para isso, existe, dentro da metodologia, 12 elementos, né? Dentre os quais aqui a gente destaca alguns, que é a importância, né, do trabalho dentro da unidade, da disciplina, ali também associado ao trabalho, o estudo, e fundamental também a parte da espiritualidade, né? Primeiro, não há transformação sem disciplina e não há transformação sem o reencontro dessa pessoa, né, com a parte espiritual, com, né, o reencontro com Deus, para aquele que crê, né, respeitando a fé de cada um. Mas há um investimento muito forte dentro das APACs, né, na questão da pessoa se reavaliar, né, se reencontrar e se arrepender do que cometeu, dos crimes que cometeu. E dentro desse processo de arrependimento, se propor a uma transformação, né, se propor a uma mudança de vida, de comportamento, né, e ter uma nova vida, né, diferenciada, deixar para trás, né, o passado e com foco no futuro, né, em reconstrução familiar também. É importante dentro das APACs, né, a proximidade da família, é essencial também. E a disciplina bem rígida, né? Então, alguns pensam assim, então vai para a PAC, né? Porque é diferente, então tem uma cama limpinha, tem, né, as condições das APACs, elas exigem isso, né? Que a unidade seja conservada e por eles mesmos. Então, dentro dessa disciplina, eles já acordam 6 da manhã, eles têm uma rotina todo dia, né? Bem militar, assim, né? Bem sacerdotal, né? Mas de acordar cedo, arrumar sua cama, arrumar, né, o seu dormitório, limpar o seu banheiro, né, tem um sistema de rodízio do seu dormitório, né? Então, nas APACs a gente altera algumas metodologias, algumas nomenclaturas, como, por exemplo, não se fala cela, mas sim dormitório. Lá eles não são chamados por apelido ou por número, eles são chamados pelo nome. Existe todo um processo de resgate da pessoa humana em si. E ali, dentro da rotina, eles têm o café da manhã, que eles mesmos, né, também são responsáveis por fazer, por limpar, o refeitório, a cozinha, é a casa deles. Então, é como se fosse a nossa casa, né, dentro do que é aqui fora hoje, mas dentro de uma disciplina a ser seguida. Eles têm um momento, né, de espiritualidade, de
estar, né, ali fazendo suas orações e, na sequência, alguns se dirigem para canteiros de trabalho, outros para atividades de laboraterapia, outros para a parte ali de educação, de biblioteca. Então, na verdade, as atividades são desenvolvidas ao longo do dia todo, não há período de ociosidade, deles ficarem lá sem produzir, sem fazer nada. E a grande ideia das APACs, pelo menos aqui em Toledo, a gente sempre tentou levar, é da autossustentabilidade também, né? Não ficar só dependente dos recursos estatais, que os mantém dentro da unidade, mas também colaborar como devolução do crédito que a sociedade está dando para eles, né? E do apoio que a sociedade, falo aqui por Toledo, né? De Toledo está depositando neles. Então, na APAC de Toledo, a gente tem um projeto muito legal, que é o de panificação. Então, hoje eles já produzem pães, bolos, né? E que são deliciosos, posso garantir, já provei vários, né? E isso também tem sido levado para a nossa comunidade, através das feiras, né? E esses recursos também somam aí para a manutenção da unidade. E hoje nós estamos desenvolvendo também um projeto de horta, né? Então, de hortaliças, e também a ideia, né, de se produzir, né, essas hortaliças e se vender nas feiras da cidade também, como forma de ajudar na sustentabilidade. Que bacana. E também uma das formas de participação da comunidade são os trabalhos voluntários, também os momentos de espiritualidade, né? Exatamente. A APAC, ela se sustenta, né? E ela realmente se conhece o bom trabalho, né? E os bons resultados de uma APAC pela disposição, disponibilidade e força dos seus voluntários, né? Então, há um envolvimento muito grande da comunidade. Então, não é algo apenas estatal, né? A participação da comunidade dentro das APACs é de fundamental relevância. E todas essas atividades, né, que eu citei, né? A laboraterapia, a espiritualidade, as próprias oficinas de trabalho, né, sempre tem alguém da comunidade que coordena e está envolvido, né, em alguma dessas perspectivas dentro das APACs. E aí, como que começou a sua participação? Porque ela já veio lá de anos atrás, ainda antes de termos uma unidade aqui em Toledo, né? E como que foi, assim, para conhecer e para realmente ver o quanto que valeu a pena trazer para Toledo uma APAC? Bom, começou, né, no Conselho da Comunidade, ainda no ano de 2005, quando nós instalamos e compomos o Conselho da Comunidade em Toledo, né, se iniciou alguns trabalhos junto à carceragem da nossa delegacia de polícia. Mas logo chegou ao nosso conhecimento, né, anos depois, ali por 2012, salvo engano, os trabalhos desenvolvidos na primeira APAC do Paraná, que foi a APAC de Barracão. E, então, na época, o presidente e vice-presidente do Conselho da Comunidade, né, foram até a PAC de Barracão para conhecer de perto os trabalhos, o que seria realmente uma PAC, a metodologia, e voltaram encantados, né, e bastante motivados, disseram, doutora, precisamos fazer uma PAC em Toledo, né, mas a gente, né, com bastante cautela, falou assim, a comunidade pode até se envolver, nós podemos até trabalhar juntos para edificar, para instalar uma PAC em Toledo, mas nós precisamos ter o apoio estatal, porque quem vai manter essa unidade, né? Embora seja uma metodologia diferenciada, não podemos perder de vista que é uma unidade prisional, onde pessoas estão em cumprimento de pena. E essa abertura, né? Eu sempre falo, né? A PAC, desde que eu comecei a trabalhar com a APACs, né, a gente vê muito claro assim, que a PAC é obra de Deus, porque todas as portas, né, os desafios são muitos, claro, né, quando a gente fala de preso, ninguém quer falar muito nesse assunto, porque é algo incômodo, né, de qualquer forma, para as pessoas, né, em geral. E então é um trabalho que impõe muitos desafios, é um trabalho realmente árduo, difícil de se fazer. Mas, ao longo desse trabalho, sempre também foi muito gratificante, porque a gente sempre viu assim, a mão de Deus e as portas se abrindo para que as coisas fossem acontecendo. E isso ficou muito claro, assim, porque a gente teve, no início das APACs, né, uma certa resistência da comunidade e acredito eu que por desconhecimento, por falta de informação do que realmente era a metodologia, né, e a proposta que estava sendo trazida pelo Conselho da Comunidade, né, que são pessoas da comunidade envolvidas nesse trabalho.
Mas depois foi se rompendo essas resistências, as pessoas foram assimilando melhor a ideia e as coisas foram acontecendo, né? E desencadearam hoje na nossa PAC aqui em Toledo. E o meu contato foi esse. Então, o meu papel dentro do Conselho da Comunidade, à época enquanto juíza criminal e depois na implantação das APACs, nesse interregno eu acabei deixando a área de execução de pena, a área criminal, né? Passei a ser juíza na vara de família e sucessões, na qual eu estou hoje, mas nunca deixei, né, até de uma forma, né, de certa forma voluntária, né, também estar acompanhando e ainda auxiliando nos trabalhos de desenvolvimento da APAC de Toledo. E aí agora, no estado do Paraná, a sua função, o seu cargo é de coordenadora das APACs, que nós temos 4 aqui no estado, né? Que é Pato Branco, Barracão, Ivaiporã e também Toledo. Então, como que é, assim, a sua missão nesse cargo hoje? Bom, desde 2022, né, quando nós conseguimos instalar e fundar, né, colocar em prática realmente a PAC de Toledo, eu recebi o convite pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, né, por meio do GMF, que nós chamamos que é o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Penitenciário, de auxiliar, né, o GMF em relação às APACs no Paraná. Né? Hoje o GMF é coordenado pelo desembargador Rui Mugiati, né, que tem a supervisão de toda essa parte, né, do judiciário quando se trata aí de fiscalização e monitoramento do sistema penitenciário. E a minha parte, né, dentro do grupo é realmente em relação às 4 APACs no Paraná. Hoje a gente tem uma função, né, chega até ser de consultar os colegas juízes que estão à frente hoje das 4 APACs no estado do Paraná e verificar de como que está o funcionamento, né, e no que o GMF, através, né, o Tribunal de Justiça, através do GMF, pode auxiliar. E, ao longo desse tempo, a gente detectou algumas questões que precisavam ser melhoradas. Só para ilustrar, nós não tínhamos ainda, a nível do Estado do Paraná, uma regulamentação específica em relação às APACs. Então, as mesmas normativas, as mesmas legislações utilizadas para o sistema penitenciário tradicional eram também, em tese, né, ali aplicadas às APACs, o que é absolutamente incompatível, até pela diferença, né, e pela própria metodologia das APACs. Então, nessa perspectiva, a gente tentou trabalhar junto ao Estado, né, e houve aí, né, 2 anos atrás, a construção de um grupo de trabalho, né, por determinação da Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Este grupo de trabalho acabou desenvolvendo uma resolução, e onde essa resolução, hoje, ela traz um regramento, uma normativa própria e específica para as APACs. Então, foi um grande avanço, né? Um grande passo, e agora o desafio é colocar em prática essa normativa. Né? Então, a necessidade de alguns ajustes que a gente tem procurado fazer aí ao longo desses últimos anos. E aí nós poderíamos dizer que, de repente, também, além das questões de regulamentação e de normativas, também teria alguma outra padronização, poderíamos dizer assim, para as 4 APACs paranenses? Essa é a ideia da normativa, né? Que houvesse uma uniformidade nos critérios, principalmente de seleção e de ingresso, né, dos recuperandos, como nós chamamos, as pessoas privadas de liberdade, né, a serem encaminhados para as APACs. Então, essa normativa ela prevê isso, né, porque a porta de entrada é um critério, eu acho que assim, de segurança muito importante, e a gente precisa do apoio estatal nesse sentido, para que a gente não corra o risco de hoje ingressar nas APACs pessoas que não tenham o perfil, né? Ou seja, não tenham aquela aceitação, porque as APACs ela não é uma imposição, né? Ela é uma proposta, se propõe a pessoa em cumprimento da pena privativa de liberdade esse desafio de, mediante disciplina, né? Mediante espiritualidade, haver uma transformação e ruptura em definitivo com o crime. Então, a pessoa precisa aceitar isso.
Então, ela é primeiro passo. Então, não é uma imposição. Você vai para a PAC cumprir pena, né? Não, você quer ir para a PAC cumprir pena, você está ciente de que será dessa forma, né? Então, esse é um primeiro desafio. Então, esse critério de seleção, eu falo da importância do envolvimento estatal, porque há necessidade de se fazer um levantamento, né, bastante criterioso sobre o perfil deste preso, né, e se ele tem realmente um perfil para cumprir pena em APAC ou não. E, sobretudo, se ele não é ligado a organizações criminosas, se não é faccionado, enfim. Né, o que se busca aí fazer minuciosamente através desse critério de seleção. E também respeitando a metodologia, que é a pessoa ir cumprir pena numa PAC próximo, né, perto também da sua família, né, porque é muito importante o processo de aproximação familiar para que quando ele sair ele receba o apoio da família e também esteja engajado já em uma atividade profissionalizante que ele vai ter dentro da APAC para que ele possa exercer, né, a nível laborativo e produzir a própria renda quando sair da unidade. E também uma das coisas que mais chama a atenção é a diminuição da taxa de reincidência à criminalidade, né? Justamente por causa dessas questões do quanto que permite uma transformação de percepção dessas questões, né? De realmente ressignificar muitas questões internas, né? E como que percebe, assim, essa transformação e essas histórias das pessoas que passam pela PAC? Na verdade, as APACs elas já existem há muito mais tempo, né? No Paraná, o Paraná que talvez seja o estado mais recente, né? Na criação dessas 4 APACs, mas o berço, né? Ela iniciou no estado de São Paulo, mas o berço das APACs hoje no Brasil é Minas Gerais, é o estado de Minas Gerais, né? Onde há o maior número de unidades APACs e nós partimos, né, também, claro, de um estudo antes de ver a viabilidade e os benefícios de trazê-lo para a nossa cidade, uma PAC, foi justamente essa questão, né, o menor custo e o resultado expressivo da queda de reincidência criminal, né? Então, só para esclarecer, né, a reincidência, nós chamamos de reincidência, né, aquela pessoa que cometeu um crime, ela vai para o sistema penitenciário, cumpre, né, a pena, sai e comete outro crime. Então, quando ela comete outro crime, a gente fala que ela está reincidindo, né? Então, ela se torna um reincidente. E a proposta das APACs é justamente quebrar esse ciclo, né, de retorno à criminalidade, por isso que ela tem resultados efetivos. Então, além dela representar um custo menor para a manutenção desse preso dentro da unidade do que em relação ao sistema prisional comum, até porque, como eu falei, né, se investe em autossustentabilidade, eles mesmos são responsáveis, né, então não se precisa se terceirizar a limpeza, nada dentro da unidade, porque é eles mesmos que têm essa função. Então, o custo acaba sendo reduzido e, ao mesmo tempo que o custo é reduzido, né, como se investe através da metodologia para que eles não retornem ao crime, consequentemente, acaba apresentando índices, né, de ressocialização bastante altos, né, o que significa dizer queda na reincidência criminal. Então, esse é o trabalho, né, o grande resultado, o retorno e o benefício para a nossa comunidade, que é ver esses resultados acontecerem. E aí, diante de todos esses resultados, de todo o trabalho que é realizado, o que percebe, assim, que mais te motiva a estar envolvida, a estar à frente aqui no estado do Paraná em relação a essa metodologia da PAC? Na verdade, é a questão, né, não só jurídica, né, que institucionalmente me liga às APACs, mas também a questão humana, né, como pessoa, a possibilidade de ver vidas transformadas. E a gente vê isso, e cada vez que a gente escuta o depoimento, né, de um recuperando dentro de uma unidade APAC, né, que passou por uma unidade APAC, não tem como você não se emocionar, porque a gente vê que é possível, né? Às vezes a gente vive num mundo tão desacreditado de tudo e quando a gente escuta isso a gente vê que é possível a recuperação, né?
E a APAC tem uma frase também de impacto que fala: ninguém é irrecuperável, né? E realmente, aos olhos de Deus, ninguém é irrecuperável. Para a gente, muitas vezes, a gente olha e fala: não, esse é impossível, né? Olha tudo que ele já fez e tal. E quando a gente vê, né, há uma mudança, né, fantástica na vida dessa pessoa. E isso é o que é mais gratificante, porque atrás dessa pessoa que teve essa experiência com o crime, teve essa experiência nas APACs, existe também sempre um contexto social muito grande, né? O crime é muito complexo, ele não envolve só a pessoa que cometeu o crime, não envolve só a vítima do crime, mas ele envolve também um contexto social maior, que é a extensão disso, né, para as famílias. Então, atrás de uma pessoa segregada hoje, né, da liberdade, existe uma mãe que chora, um pai que chora, existe um filho que se revolta muitas vezes. Então, é um contexto social muito mais complexo do que a gente pode imaginar, assim como os reflexos para a vítima desses crimes também e das suas famílias, né? Então, é um trabalho bastante desafiador, mas gratificante quando a gente vê que a gente conseguiu romper pelo menos com uma vida, né? Que rompeu com a criminalidade, que está disposto a não retornar para a criminalidade e tem a mão estendida de uma comunidade para ajudá-lo nesse processo que não é fácil, né? É um desafio diário para essa pessoa também aqui fora. É gratificante de ver quando essa pessoa consegue se reestruturar, né? Se reinserir na sociedade e apesar de tudo porque passou, né? Ver que teve uma transformação de vida. E aí também algumas pessoas desconhecem qual é a proposta e, de certa forma, teriam um certo preconceito, uma certa desconfiança, até mesmo como foi no início aqui em Toledo, né, de não queremos o nosso bairro, alguma questão assim, mas hoje já temos aí um histórico de resultados apresentados, mas gostaria de saber que mensagem que gostaria de deixar para essas pessoas que ainda não conhecem ou que têm esse certo receio, digamos assim. Uhum. Bom, na época, né, a resistência é compreensível, né, de qualquer forma, assim, quando a gente fala em preso, né, realmente é assustador, ainda mais quem não está um pouco vinculado, né, de alguma forma, né, como trabalho a essa área. Então, o receio, o medo é natural, né, de, vai ter um monte de pessoas, né, cumprindo pena aqui do lado da minha casa, enfim. Mas esse problema em Toledo, né, houve muito respeito por parte do Conselho da Comunidade, né, e nós sempre colocamos isso, né, preciso se respeitar a nossa comunidade. E tanto que todos os lugares que houve insurgência, né, a gente mesmo, né, não insistiu junto ao município que estava doando as áreas, mas a gente recuou e a gente foi em busca, né, de novos locais e hoje a gente instalou a PAC, né, de todos os lugares, né, onde houve a rejeição, Deus acabou direcionando a PAC para o melhor lugar, né, no meu ver, que é onde está hoje instalada, que é num parque industrial, então não fica tão próximo assim de residências, né, mas ainda está na área urbana, como tem que ser, né, a proposta da PAC, até para que os voluntários, né, não tenham aí essa dificuldade de transporte e uma distância muito, né, difícil de locomoção, que inviabilizaria o trabalho. Então, hoje a PAC está num bom lugar, não incomoda ninguém, né, já funciona em Toledo aí, há 3 anos. E a gente não escuta falar, a gente ainda escuta volta e meia, fuga de preso, tal, mas na cadeia pública ainda, né, algumas confusões, mas na PAC é muito tranquilo, né? Acredito que hoje as pessoas que estão ali ao redor, né, não se sentem, né, acredito eu, ameaçadas porque nunca houve um motivo, né, que gerasse, né, medo, temor pelo fato deles estarem ali. E eles que estão ali, acreditem, né, estão propostos a uma mudança de vida, estão produzindo dentro da unidade, né, estão dispostos a voltar aí para o meio social, né, já com uma ruptura da vida que antes tinham, né, realmente transformados. Então, há uma tranquilidade social em relação a isso, hoje eu acredito, né, hoje já há uma aceitação muito maior, e talvez aqueles que ainda têm alguma resistência, realmente pelo pouco conhecimento ou falta de informação sobre as APACs. Então, fica o convite, né? Todos da nossa comunidade são bem-vindos a conhecer a APAC de perto,
aqueles que tiverem o interesse e a oportunidade, né, é só entrar em contato com a APAC e nós vamos estar agendando uma visita, né, e prestando aí todas as informações, né, e as dúvidas necessárias. É claro que há critérios de segurança, né, e de tudo que devem ser levados em consideração, mas na medida do possível a gente vai estar procurando dirimir aí eventuais dúvidas que ainda remaneçam. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista e gostaria de deixar alguma mensagem final, assim, algo que nós não conversamos, que seja também importante ressaltar? Na verdade, quando a gente fala de APAC, né, a gente fala, né, não obstante o nome jurídico das APACs, talvez, né, cause um pouco o impacto, né, nas pessoas, porque a sigla hoje, né, juridicamente, como pessoa jurídica da APAC significa Associação de Proteção e Assistência ao Condenado, que numa primeira percepção dá a impressão assim, poxa, né, por que esse privilégio para condenados, né? Mas, na verdade, não se trata de privilégio, né, se trata de um trabalho muito sério, desenvolvido por pessoas da nossa comunidade, né, com todo o apoio e fiscalização do Ministério Público e do Judiciário, tanto na comarca de Toledo quanto nas demais comarcas onde tem a PAC, né, Barracão, Ivaiporã e Pato Branco. Então, é um trabalho muito sério, também fiscalizado, coordenado também pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Há uma responsabilidade muito grande em relação a essas questões. Hoje nós temos 250 vagas, somando as vagas nas 4 unidades APACs no Paraná. Dessas 250 vagas, nós procuramos, né, atender o preenchimento. Há ainda algumas vagas que não estão preenchidas, em torno de 75 vagas ainda que precisam ser preenchidas, mas que, como eu falei, com muita cautela, dentro de um critério de seleção, né, muito responsável por parte dos órgãos estatais, para que a gente tenha, né, possa desenvolver um trabalho com tranquilidade dentro das APACs e, sobretudo, para as nossas comunidades, né, onde elas estão instaladas. Então, a mensagem que eu deixo, né, para as pessoas é que realmente confiem, né, nas suas comunidades, no trabalho que vem sendo desempenhado, que aqueles que tiverem interesse, né, que busquem. Nós temos cursos de voluntários com certa certos períodos, né, contínuos, e esses cursos são realizados realmente para a formação de voluntários, há toda uma preparação, conhecimento da metodologia, e há muito ainda o que fazer. Então, né, aqueles que se somarem a nós, né, enquanto voluntários, aí são muito bem-vindos. E é um trabalho gratificante, pode saber, né, pelos resultados. Quando a gente vê os resultados, realmente são gratificantes. E o que eu deixo é isso, né? A PAC é um trabalho que não é fácil, né, mas que traz muitos retornos e benefícios para a nossa comunidade. E, como eu falava no início, não obstante a terminologia, mas a terminologia inicial das APACs, a sigla inicial era, né, quando ela nasceu, APAC, né? Então, o APAC, né, se traduzia antes, né, amando ao próximo, amarás a Cristo. Então, essa foi a sigla, né, originária, inicial das APACs, que teve que ter a sua modificação por questões legais e jurídicas, quando da formação da pessoa jurídica, né? Mas a sua essência ainda reside nesse aspecto, né? Hoje, num mundo cheio de indiferenças, de ódio, né, a APAC ela ainda semeia o amor, né? E eu acho que todo o trabalho que semeia o amor deve ser olhado por nós, né, com muito carinho e com responsabilidade e envidando esforços para que ele aconteça. Doutora, eu agradeço muito a sua participação com a gente hoje aqui no Conversa Oeste. Nós sempre estamos de portas abertas também para falar sobre a PAC, realmente um trabalho maravilhoso desenvolvido. E é isso. Inclusive, nós temos um outro episódio que nós tratamos sobre a PAC aqui também com o presidente, com o coordenador de segurança e também, se não me engano, com o diretor, né? Isso. Que nós realizamos a entrevista também, tá bem bacana, que fala ainda mais de como que é desenvolvida aqui na cidade de Toledo. Então, se você quiser conhecer mais, também temos esse episódio. E, bom, agradeço você também que nos acompanhou agora em todo esse episódio, que sempre nos acompanha também aqui no Conversa Oeste. E convido você
para acompanhar o Jornal do Oeste em todas as nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, também no YouTube e no Spotify com o nosso podcast. E, claro, nós não podemos deixar de falar do nosso jornal impresso e fazer esse convite para que possa sempre receber, para assinar e receber todos os dias o jornal na porta da sua casa, na sua empresa, para se manter bem informado de tudo que acontece aqui em Toledo, na região, no Paraná e no Brasil. E nós nos vemos no próximo episódio. Até já!